Você sabe o que levar em consideração na hora de elaborar um cardápio? E você sabe quantos doces tem que ter nesse cardápio no mínimo? E além de tudo, tem algum número máximo? Ou tem algum doce que se não tiver lá, vai fazer com que a cliente não feche contrato com você? Então, peraí, fica aí, esse vídeo é pra você e vamos começar! O meu nome é Veri Fragoso, eu sou de Curitiba e eu já atuei em 2.100 casamentos ao longo de toda a minha experiência de 12 anos de festas. E a minha relação com o cardápio nem sempre foi muito amigável. Eu levei muito tempo para ajustar um cardápio de uma forma que fosse realmente interessante e que funcionasse bastante aí para mim. Então, hoje eu vim trazer para vocês a minha experiência, meu bate-papo hoje é sobre cardápio. Mas para chegar lá, preciso te contar um pouquinho da minha história. Meu primeiro casamento aconteceu no ano de 2008. Para ser mais específica, 31 de outubro de 2008, noite de Halloween, pois é, uma sexta-feira. E isso aconteceu num restaurante chamado Veneza, aqui de Curitiba, que é um restaurante clássico, já trabalha há muitos anos, acho que mais de 30 anos no momento, com alimentação muito clássico mesmo. De qualquer forma, esse casamento ele caiu no meu colo, né? E acabou sendo mais fácil a negociação porque ela meio que fechou o que eu tinha. Só que o que eu tinha no meu cardápio? Poucas opções, porque eu não tinha nenhuma ideia de como fazer esse cardápio. Então eu não tinha nada escrito, doce A, doce B, doce C, eu não tinha nada escrito que eu pudesse mostrar para ela. E aí, o que aconteceu, né? A gente conversou, enfim, eu fiz uma degustação, eu escolhi alguns doces que eu tinha aprendido em alguns cursos que eu tinha feito e dei para ela provar. E ela escolheu lá os seus doces da mesa. Eu te confesso que eu não me lembro mais quais foram e eu muito menos tenho esse orçamento para poder dar uma olhadinha. Inclusive porque quando eu comecei, meu orçamento era feito no caderninho. Pois é, com o tempo a gente foi evoluindo. E aí, assim que passou o casamento número 1 e eu vinha almejando o casamento número 2, para mim o casamento número 2 tinha maior importância do que o casamento número 1, porque o número 1 veio de uma indicação, ela era uma amiga da família, então é claro, se tornava mais fácil. Agora, o casamento número 2 teria que ser conquistado, até porque o meu número de amigos de famílias não eram tão grandes assim, então se eu fosse esperar uma segunda pessoa da família, o amigo da família vir a me procurar, eu ia levar talvez anos para fazer o casamento número 2. Então eu comecei a de tentar conseguir a noiva número 2 e isso eu fiz através de marketing. E eu falo muito sobre isso, eu tenho uma turma completa que eu abro de vez em quando e nessa turma eu tenho um módulo inteirinho que eu digo sobre marketing direcionado para noivas e foram as atitudes que eu tomei para conseguir trazer a noiva número 2. Só que quando a segunda noiva chegou, eu não tinha cardápio. E eu não pensei que isso fosse tão importante. É engraçado, porque quando a gente olha assim para 12 anos atrás, a gente vê que, puxa vida, mas não faz tanto tempo, não faz. Mas a gente não tinha o acesso de informações que a gente tem hoje. Hoje você entra no Instagram de qualquer confeiteira, tá lá o cardápio dela, ou pelo menos uma parte dele, ou pelo menos uma campanha específica, Natal, Páscoa, Dia das Mães. Você encontra lá, então você já tem uma ideia, puxa, tem que ter um cardápio, se ela tem, eu tenho que ter. Mas na minha época, 12 anos atrás, a gente não tinha esse tipo de acesso, o Instagram nem existia, e aí quando a gente entrava assim na página, né, na homepage de qualquer confeiteira, as informações eram as mais escassas possíveis. Para você ter uma ideia, naquela época, se eu quisesse ver como era, por exemplo, sei lá, a tortinha de limão de uma certa confeiteira, eu não conseguia acesso à foto pelo site. Pelo site elas postavam tipo um quarto da foto, só um cantinho, pra noiva poder ver como era, mas e o medo que a concorrência copiasse. Então era muito difícil o acesso, a gente não tinha nem ideia do que tinha no cardápio das concorrentes. E aí eu falei, gente do céu, né? Chegou a segunda noiva pra fazer uma degustação e eu me ative ao que eu servi na degustação, que não era uma grande degustação não, tá? Eu já tenho alguns vídeos que eu falo sobre degustação, se você procurar aqui no meu YouTube você vai encontrar, então eu não vou me atentar à degustação nesse momento desse nosso vídeo. Mas de qualquer forma,
eu oferecia aquela degustação que nem era muito elaborada, mas era o que eu tinha. E era com base nisso que eu confiava que aquela cliente poderia vir ou não a fechar comigo. Eu acho que sempre tem um anjinho me abençoando e eu fechei esse contrato e fechei outros e foi assim que eu comecei a entrar no mercado com base em muito carinho no atendimento, mas sem nenhuma experiência. E aí eu comecei a ver que talvez fosse necessário ter uma lista dos doces. Sabe qual que era o meu problema? E eu acho que pode ser o seu problema também. Tudo que eu via, eu gostava, eu queria colocar no meu cardápio. Gente do céu! E quando eu me vi, eu já tinha, sei lá, 200, 300 tipos de doces possíveis de serem vendidos. Olha só, era muita coisa. Era muita coisa que eu já tinha para oferecer. E aí eu falei, como que eu vou organizar isso dentro de um cardápio, né? Essa era a grande questão de como fazer isso. Primeiro porque era muito difícil precificar. Todos os cursos que eu fiz, eles sempre focavam muito em precificação. Precificação, 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 sempre. Eu penso diferente. Eu penso que você tem que focar na meta, no valor que você precisa vender no mês. Aí, a partir da meta, você faz a precificação. Isso eu defendo dentro do meu curso completo. Eu tenho, né, esse curso que eu já falei para vocês, eu tenho um módulo inteirinho que eu foco em meta, em como você definir se você precisa vender 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil e como daí atingir ali, aí que entra a precificação. Mas como todo mundo me dizia que era precificação, 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 eu ficava tipo, meu Deus, eu preciso precificar. Só que eu tinha 200, 300 tipos de doce. E, gente, precificar um já é difícil. Precificar 200, 300 tipos era muito difícil. Então, o que eu fiz para facilitar a minha vida? Fiz uma tabela na minha cabeça. Né? Para mim fazia sentido. Por exemplo, os brigadeiros, eles podem ficar ali na Não lembro os preços, tá, gente? Eu tô falando de 10, 12 anos atrás, né? Não era bem 12, porque 12 foi start. Deve ter sido uns 11 anos atrás. Eu ficava assim, bom... Os brigadeiros, se tiverem uma cobertura de granulado, eles podem ficar ali na faixa de R$90. Agora, se ele for, né, colocar um damasco no meio, o damasco encarece um pouquinho. Então, eu vou fazer o seguinte, de 90 vai ficar por 110. Aquele que tem a uva, eu sei mais ou menos quanto custa a uva, então eu vou vender por 130. Então, assim, olha só que louca, né? Eu guardava na minha cabeça os preços. E se eu errasse, como eu mesma sabia o custo de cada coisa, eu errava por pouco. Então, eu sempre tive a sensação, assim, de que eu não podia gaguejar na frente da minha cliente. Então, se a cliente me perguntava um preço, eu não podia pegar, assim, a tabela e falar... deixa eu verificar. Eu sempre achei isso muito chato, porque o cliente pensa, meu Deus, ela não sabe nem o preço dela. Então, eu preferia ter o carão, né, de olhar para a cliente e dizer, 110. E de repente na minha tabela era 115 ou 120, eu perdia às vezes 10, mas assim, pelo menos eu vendia, eu tinha essa visão errada, tá, gente? Erradíssima. E eu já vou te contar por que é errada essa minha visão. Era essa minha visão, né? Hoje já mudou. Mas eu quero que você explique eu quero te explicar o passo a passo para você poder talvez se visualizar dentro dessa história de como talvez você se sinta hoje em dia. E aí eu pensava assim, gente, mas como é que eu vou explicar que o brigadeiro com cobertura preta é 110 e o branco é 120, já que a cobertura branca é mais cara? E eu ficava, tipo, muito atrapalhada com isso. Então, depois de mais ou menos uns 1 ano, 2 anos, eu não sei exatamente quando, eu fiz um cardápio por escrito. E esse cardápio tinha cerca de 200 doces. Então, como que eu decidi fazer, tá? Por exemplo, casquinha de chocolate formato coração. 2 pontos. Daí eu colocava lá sabores: melão, amarena, blueberry, especiarias. Estou falando alguns dos sabores do meu cardápio. Eu colocava uma lista de 15 sabores que o formato coração permitia. Aí eu colocava copinho redondo, formato flor. Aí eu ia lá com a lista dos 15 sabores que o copinho permitia. Então eu tinha calculado que, por exemplo, veja só, um coraçãozinho de chocolate, ele pesava, sei lá, gente, eu tô chutando pesos, eu não me lembro de cor, tá? Então é só pra te dar uma ideia de como eu imaginava. O copinho, a chocolate de casquinha ali, ele pesava 6 gramas.
E o recheio dentro do chocolate dava 12 gramas. Então, um coraçãozinho sempre ia pesar 18 gramas, independente se ele fosse melão, blueberry, especiarias, castanha, porque era o padrão do formato coração. Já o formato flor, ele pesaria 5 gramas e o recheio mais 10, então ele não vai passar de 15 gramas, nunca, independente do recheio. Essa era a conta que eu tinha feito. Então, pra mim, na minha cabeça, fazia sentido fazer isso por formatos, né? E deixar a cliente decidir. Olha, se for coração, deixa ela escolher se ela quer melão, blueberry, abacaxi, enfim, a cliente poderia escolher isso. Só que eu estava totalmente errada no meu raciocínio, porque na verdade a cliente, ela não quer muitas opções. Isso confunde o cliente e faz ele ficar pensando tanto sobre aquilo a ponto de ele não escolher nada, né? Quem tem tudo não tem nada, e é uma coisa que eu levo muito a sério e falo muito para meus alunos hoje em dia, que eu não sabia, eu tive que aprender na prática. E aí eu resolvi com o tempo filtrar. Eu diminui meu cardápio de, sei lá, 300, 400 variações possíveis que dava para ser feito com aquele cardápio, que era um cardápio que realmente não tinha foto, ele era só escrito, então ele era chatíssimo de ler, porque o cliente devia achar aquele um saco, né? Hoje eu vejo isso. E aí eu fiz o seguinte, eu fiz um cardápio definindo para aquele formato no máximo 2 ou 3 recheios. Então, por exemplo, formato de coração, a pessoa podia escolher melão, caramelo ou limão, por exemplo. Formato de copinho, ela podia escolher zabaione, chocolate ou meio amargo. Então eu defini pequenas possibilidades de sabores dentro daquele formato. E também não fiz com preço. Nem com preço e nem com foto, tá? Os preços até então aqui, ó. Gente, eu levei esse negócio de preço na minha cabeça por muito tempo. Até que eu tive um problema. E isso aconteceu em 2016, 2017, mais ou menos, tá? Certeza que eu já tava grávida. Isso é certeza. Meu bebê nasceu em julho de 2017, mas eu não me lembro em que momento da minha gestação eu estava naquele momento. Só que o fato foi o seguinte, eu tinha uma vendedora, eu tava treinando essa vendedora para que ela me ajudasse durante o meu período, né, de pós-parto. Não deu certo. Enfim, isso é outra história. Mas esse fato em específico me marcou bastante. E foi bem complicado, assim, tá? Porque o meu orçamento hoje, ele é feito numa planilha de Excel. Então ele tem lá, assim, por exemplo, né, no docinho, no Excel, aí o nome do doce, tipo brigadeiro, aí em seguida ele tem lá o preço do brigadeiro, R$1. E aí se eu colocar 100, ele automaticamente calcula R$100, se eu colocar 200, ele automaticamente calcula R$200, ela é bem prática. Só que lembra que eu falei que a minha tabela era aqui? Pois é, eu também coloquei na cabeça da minha funcionária a tabela. Eu ensinei ela, eu treinei ela por meses, ela sabia exatamente o preço de cada coisa. Às vezes ela errava por uma coisinha ou outra, mas assim como às vezes eu também errava, mas às vezes ela errava um pouco mais do que eu. Mas tá bom. E aí, basicamente, eu tinha essa tabela lá e às vezes até ela me falava, puxa, Veri, podia fazer por escrito. E eu falava, sim, vamos fazer. E a gente vai deixando porque tá corrido, porque o dia a dia, porque o trabalho é intenso e a gente acaba não fazendo. Procrastinação. A gente já conversou sobre isso, é algo do ser humano e eu fiz isso por muito tempo. E ainda faço em algumas coisas. E aí ela não fez a tabela, eu não fiz a tabela, ela não sabia fazer, ela não fez a tabela e ficou na nossa cabeça. Chegou um dia uma noiva e ela atendeu no período da noite. O período da noite eu nunca fiquei no ateliê para atender, eu sempre ia embora lá por 6 horas, ainda mais grávida, e ela ficou para atender a noiva. E aí, olha só o que aconteceu nesse dia. Por algum motivo completamente estranho, que eu não sei te dizer qual, ela deve ter apertado algum botão e a planilha zoou. Sabe quando a planilha do Excel zoa? Então, assim, por exemplo, todos os preços que estavam aqui caíram para baixo. Resultado, um deles ficou sem preço e o resto ficou com o preço totalmente errado. Então, por exemplo, assim, brigadeiro, que era R$1, ficou R$1,40. Só que esse não era o problema é que, por exemplo, outros doces mais caros ficaram muito mais baratos. E eu me lembro bem do caso do porta-joia de melão, que era um docinho que na época a gente vendia a R$2 e ele ficou por R$1, 1,20, uma coisa assim. Entre outros vários doces que a maioria deles ficou para baixo.
E ela, competentíssima, talvez muito desligada naquele momento, porque não tem explicação, mandou o orçamento para a noiva daquele jeito, com os preços errados. E passou, beleza, de manhã ela não trabalhava. De manhã sempre eu tô aqui, 7h30 eu já tô aqui no ateliê sempre. E aí eu cheguei no ateliê, deu umas 9 horas, a noiva me liga. Oi, Veri, eu fui ontem aí, fui atendida pela fulana e eu queria fechar contrato com você. E eu fiquei super feliz porque, assim, quem conhece um pouquinho da minha história sabe que em 2016, 2017 foi o momento da minha falência. E a gente realmente quase faliu e a gente teve que se reinventar para sair por cima. Conseguimos, tem acho que algum vídeo aí falando sobre isso, senão eu vou fazer um contando para vocês, porque eu acho que é muito importante contar uma história de superação, especialmente num período como a gente está vivendo no momento. Mas, foquei do assunto, para mim faria toda a diferença aquele fechamento de contrato naquele momento, eu precisava daquele dinheiro. Quando eu abri o orçamento dela, imediatamente eu dei de cara com o erro. Mas assim, não tinha como não ver, tava totalmente errado. Na hora que eu bati o olho, me gelou inteiro. Eu falei, caramba, eu não consegui disfarçar pra noiva. Eu falei, olha, tô olhando aqui teu orçamento, tem alguma coisa errada nele. Eu acho que a funcionária deve ter trocado alguma coisa. E eu realmente vou ter que ver como arrumar. Eu já te ligo. Desliguei o telefone e recalculei com os preços certos, porque os preços estavam errados. E o negócio deu, tipo, 600, 700 reais de diferença mais caro. Eu não podia assumir aquela bronca. Eu acho assim que se fosse 100 reais, 200 reais, eu preferia perder e fechar aquele contrato e ficar quieta e talvez avisá-la de que o preço estivesse errado, no caso dela querer aumentar ou depois alguma coisa, né? Daí, enfim. Mas não, eu simplesmente falei para ela que eu não poderia fechar com aquele preço. Não tinha como. Aquele prejuízo eu não poderia amargar naquele momento financeiro da minha vida. E acho que nenhuma empresa poderia, né? E aí eu expliquei para ela com todo o jeitinho que estava errada a planilha e que a gente precisaria rever os preços para o preço certo. E ela na hora ficou muito brava. E ela falou assim para mim, então me manda o teu cardápio para eu verificar. E adivinha quem não tinha cardápio? Pois é, eu procrastinei até ter um grande problema. E aí eu falei pra ela assim, então, né, meu cardápio tá na minha cabeça. O que eu ia dizer pra ela? Tipo, não tinha um cardápio, como é que eu ia fazer um cardápio em 10 minutos pra mandar pra ela? Não tinha como. Eu até talvez, se eu pensasse friamente, talvez eu pudesse, mas assim, eu não sei mentir. Eu não tenho isso dentro de mim. E aí, na hora, eu falei, cara, o que eu vou fazer? E ela ficou muito brava, muito brava. E ela foi pro meu Facebook, ela me detonou, ela não só me detonou, ela chamou todos os amigos dela pra me detonar. A minha empresa, que era 5 estrelas, caiu pra 1 estrela. Eu grávida, emotiva, eu chorei. Aquilo acabou comigo. E assim, por mais que eu tivesse ficado com raiva dela, porque eu fiquei com muita raiva dela, mas por mais que eu tenha ficado com raiva dela, eu entendi que era meu erro e que eu não podia jogar essa culpa toda nela. Eu deveria ter feito esse cardápio e eu não fiz. Essa foi a grande sacada. E aí, a partir dali, eu comecei a tomar atitudes para fazer meu cardápio. Comecei a selecionar fotos, comecei a salvar fotos. Eu falei, vou fazer um cardápio bem feito. Eu vou fazer um cardápio com nome, foto e valor. Mas como eu não tinha... selecionar foto, gente, demora, tá? Nossa, você tem que procurar a foto, você tem que achar a foto, tem que achar uma foto de boa resolução. Então dá um trabalho. Se você não tem, você tem que fazer a foto. Então, assim, dá um certo trabalho. E aí eu fiz primeiro um cardápio no Word mesmo, com nome e preço, nome e preço. Foi o primeiro passo que eu fiz. Falei, bom, pelo menos esse cardápio agora eu tenho, de preços. Mas eu sabia que agora era a hora de eu dar um passo à frente, fazer um cardápio com foto, que ficaria muito mais claro para o cliente. Eu poderia enviar esse cardápio com antecedência. Essa foi a minha ideia. Eu falei, a cliente marca a degustação, eu mando o cardápio. Tá lá, preto no branco, é esse preço. Se eventualmente o orçamento for errado para essa cliente, por qualquer motivo que seja, não tem problema. Essa cliente vai simplesmente saber que o preço é esse, porque eu mandei, vai ficar muito mais fácil de negociar. E aí eu peguei e falei, vou fazer esse negócio. Só que daí, nesse meio tempo, veio um turbilhão na minha vida.
Meu filho nasceu, a minha empresa quase faliu, eu tive um problema trabalhista com a funcionária de vendas, que foi um problema bem grande. Enfim, foi uma situação assim, foi um momento de turbilhão na minha vida e a minha empresa falindo, que eu acho que é o principal ponto, assim. Então eu não tinha nem condições de pensar. Sabe quando a cabeça a gente não pensa, a gente tá travado no mundo? Era assim que eu tava. Bom, resultado. Quando meu filho nasceu, eu voltei a assumir as vendas da empresa em setembro, tá? Meu filhinho tinha um ano e um mês. Tinha 1 mês e 20 dias. Não tinha 1 ano e 1 mês, não. Tinha 1 mês e 20 dias. Eu trouxe ele pra empresa, eu coloquei ele no sling, eu amarrei ele no meu peito. Meu leite secou com 3 meses de tanto estresse, mas pelo menos por 3 meses eu consegui amamentá-lo. E eu trabalhava no computador com ele amarrado no meu peito. E eu ficava com ele grudado em mim 24 horas por dia, porque eu não tinha leite, eu não queria assumir que eu não tinha leite. E eu tentei por 3 meses alimentá-lo, até que não teve jeito, eu percebi que ele ia ter que ir pra mamadeira. E eu ficava 24 horas, nem ir no banheiro eu não ia sem ele no meu sling. Era algo extremamente cansativo, mas eu tinha muita vontade de alimentá-lo, mas eu não conseguia, porque realmente o nível de estresse da minha vida naquele momento era muito grande. E aí, entre tudo isso, né, teve batida de carro, o cara me processou e nem era minha culpa, depois ele perdeu, mas tudo isso aconteceu no mesmo momento, um turbilhão, pensa num verdadeiro turbilhão, tudo aconteceu naquele ano de 2017, 2020 tá sendo fichinha com essa quarentena. Não tá sendo fichinha, não. Mas tá sendo bem mais tranquilo do que foi, porque realmente foi bem complicado aquele ano. E aí, quando foi setembro que eu assumi as vendas, meu pai falou assim pra mim: filha, a empresa tá falida, nem adianta. Eu falei: não aceito ouvir que não adianta. Eu vou fazer esse negócio sair do buraco. E aí eu fiquei setembro, outubro, novembro, dezembro patinando, tentando arrumar, tipo, aquela famosa frase assim, né? Vendendo o almoço para pagar a janta. E eu fiz isso, mas fiz. Pelo menos a gente não quebrou. Quando chegou dezembro, eu vinha, ao longo desse período, todos os dias tirando um pouquinho do meu dia, 10 minutinhos, meia hora, conforme eu conseguia, por conta, né, de ser mãe nova, de estar naquela fase difícil e tudo, mas conforme eu conseguia, eu fui separando as fotos e fui definindo meu cardápio novo. E eu decidi que eu ia fazer um cardápio novo com mais enxuto, né? Então meu cardápio saiu na época com cerca de 60 a 65 doces, que já foi mais enxuto. E aí eu decidi que eu ia fazer isso, e foi o que eu fiz. E fiz meu cardápio no Word mesmo, sem ter nenhuma ideia de design gráfico. Eu sou péssima nisso. Não existia Canva na época, que hoje o Canva ajuda bastante a gente, né? Não existia. Então, ou se existia, eu não conhecia. E eu realmente tive que me virar como deu. Mas fiz. O tal do feito é melhor do que perfeito. Depois, com o tempo, eu evoluí meu cardápio. Daí o meu enteado me ajudou a fazer um cardápio um pouquinho mais bonito. Depois eu tive uma funcionária que sabia fazer parte de design e ela fez pra mim um pouquinho mais bonito. E recentemente eu paguei para um designer fazer um cardápio mais bonito. Então eu fui evoluindo dia a dia, passo a passo. Só que tem uma coisa. Eu tive que começar a perceber que, primeiro, eu não poderia me apegar a certos doces. Porque tem doces, gente, na vida da gente, que a gente ama, mas o cliente não ama. Você já teve essa sensação? Então, assim, por exemplo, meu Deus, eu amo o meu figo com trufa de figo. Inclusive, eu já até ensinei ele aqui numa live. Então, dá uma procuradinha também pra você aprender, porque ele é muito gostoso. Gente, ele é muito gostoso. Todo mundo que fez e comeu ficou de cara. Ele é muito bom. Só que é um doce que assusta. Figo, normalmente as pessoas olham e pensam, figo, né? Então poucas pessoas amam figo. E aí ele é um doce que ele quase não vendia. Ele estava no meu cardápio, mas quase nunca saía. Outros doces, por exemplo, Twix caseiro, que eu ensinei na semana gratuita, que agora está disponível lá para os alunos do curso completo. É um doce que ficou no meu cardápio por muitos anos. E eu também tive que desapegar. A gente tem que, às vezes, desapegar de algumas coisas do nosso cardápio, seja porque ou a gente enjoou, seja por conta de trabalho que dá, ou seja porque não vende tanto quanto deveria vender e é um doce muito bom e por que deixá-lo ali, né? Ou simplesmente porque aquele insumo é muito caro, né? E não vale a pena você manter estoque por conta de uma pequena venda. Então, vai vender pouco, vale a pena. Então, tudo isso são estratégias que vai te ajudar a definir os sabores que tem que ter no teu cardápio. E aí eu tive que desapegar, e desapeguei com muita dor no coração. Realmente não foi fácil chegar naqueles 60 e poucos doces que eu defini naquele momento.
Além de tudo, eu tive que subir meu preço, porque eu tava quase falindo. Eu falei, bom, se eu for falir, eu vou falir bonito pelo menos, né? Vou subir meu preço e aí seja o que Deus quiser. E eu aumentei meus preços, eu fiz um cardápio com foto, valorizei meu trabalho, apesar de ser um cardápio feio, porque era um cardápio artesanal, feito no Word, mas eu fiz o melhor que eu pude. Valorizou meu trabalho. E aí eu consegui fazer meu preço subir 20% na época e mesmo assim vender bastante. Aumentei, inclusive, as minhas vendas. E eu percebi que as clientes gostam de receber um cardápio com foto e valores. Elas se sentem seguras, isso dá segurança para o cliente. E aí os clientes começavam a vir já com o doce escolhido. E começou a acontecer uma coisa muito bonitinha. Eles chegavam no meu ateliê para degustação com o cardápio impresso. Aí elas vinham, olha, eu vi esse, era tão legal. Porque você via que você já tinha criado um relacionamento com aquela cliente. Isso fazia toda a diferença. Então, a partir dali eu só fui evoluindo. Mas algumas coisas eu percebi, que tem coisas que não podem faltar no teu cardápio. Então não adianta você falar assim, Veri, eu não quero trabalhar com brigadeiro, como um dia uma aluna me falou. Ela falou assim, eu gosto só de doce fino, não gosto de brigadeiro. Mas o cliente gosta de brigadeiro. Não tem como você ter um cardápio e não ter brigadeiro. Então agora eu vou te passar os 8 elementos básicos que não podem faltar no teu cardápio. E eu vou passar aqui na tela para você poder anotar, eu não quero que você se esqueça de nenhum deles. O primeiro deles é um brigadeiro. Basicamente, para cada elemento desses, eu gosto de colocar no meu cardápio 4 a 5 variedades. Tá? Porque aí eu dou opção para minha cliente escolher. Então, dentro da variedade brigadeiro, você pode colocar brigadeiro preto, brigadeiro branco, você pode colocar brigadeiro meio amargo, brigadeiro de paçoca, churros, ninho com Nutella, uva cristal, você pode colocar morango na cama de brigadeiro, olho de sogro, brigadeiro de creme brulee. Gente, tem muita variação com brigadeiro. Você pode escolher 4 ou 5 e deixar certinho no teu cardápio. Segunda coisa que não pode faltar no teu cardápio é um chocolate branco. E uma terceira coisa é um chocolate preto. Também, para cada um desses, 4 a 5 variações. Então, no chocolate branco, hoje eu tenho, por exemplo, o porta-joia de melão, o copinho mesclado de blueberry, a gota de especiarias. A gente tem ainda no chocolate branco, tortinha de limão siciliano. Então, tudo com chocolate branco. E com o chocolate preto, hoje eu tenho tortinha de cereja com cabo, copinho de pisales com zabaione, eu tenho copinho de cappuccino, eu tenho bombom de Nutella, então eu tenho opções pretas também. Então, 4 a 5 brancas, 4 a 5 pretas, no mínimo, tem que ter no teu cardápio. Já falamos 3. Agora, a quarta coisa que não pode faltar no teu cardápio é uma opção sem chocolate. Quem não gosta de chocolate tem que ter opções. Hoje eu tenho no meu cardápio, por exemplo, envelope de nozes com doce de ovos, camafeu de nozes, ouriço de coco espelhado, ouriço de amêndoa, ouriço de pistache, eu tenho a banoffee. Então hoje eu tenho alternativas, várias alternativas sem chocolate. Não pode faltar, nosso quinto elemento, uma fruta fresca. Também 4 a 5 opções no seu cardápio de fruta fresca. Hoje no meu cardápio a gente tem morango aberto, morango fechado, uva cristal, pisales, frutas vermelhas, só blueberry, só amora. Então a gente tem alternativas com fruta fresca sem problema nenhum. Sexta coisa que não pode faltar no seu cardápio é um oleaginoso. Nozes, castanha, pistache, cajuzinho, amêndoa, avelã. Tem que ter alguma coisa nessa linha. E aí 4 a 5 opções também para você pensar. A sétima coisa que não pode faltar no seu cardápio é um azedo. O azedo ativa bastante o paladar do teu cliente, é muito legal. E aí você pode pôr, além dos clássicos limão e maracujá, você pode buscar alternativas como abacaxi, maçã verde, que é super interessante. E aí vai da tua criatividade buscando um azedo que seja interessante. E o oitavo e último elemento que eu acho que é o grande diferencial do seu cardápio é o exótico. É aquele doce que a pessoa não encontra em lugar nenhum e vai dar a tua cara pro teu cliente. E o cliente vai falar, meu Deus, eu nunca comi algo como esse doce na vida. E aí, quando a gente pensa em exótico, a gente pensa, por exemplo, no meu caso, do meu cardápio, eu tenho melão, eu tenho maçã verde, eu tenho especiarias, eu tenho cheesecake, que é um jeitinho diferente de fazer, que a gente tem lá no nosso cardápio. Eu tenho caramelo flor de sal com mini marshmallow. Então, são ideias diferentes aí que vão fazer o cliente parar e pensar que, caramba,
Tendo todos esses elementos, um cardápio bonito, com fotos, valores e o mais honesto possível com o teu cliente, o mais profissional possível, peso do doce, por exemplo, é uma coisa interessante de colocar no teu cardápio, faz diferença e te coloca com certeza à frente do mercado. Agora, pode enviar o cardápio para o cliente via WhatsApp ou não pode? Eu digo, deve. Você tem que mandar o teu cardápio para o teu cliente via WhatsApp. Afinal de contas, como que esse cliente vai saber que escolher você é uma boa opção sem dar aquela filtrada? Gente, eu filtrei muito mais os meus clientes quando eu comecei a mandar o cardápio. Quem simplesmente não gosta do meu trabalho, ou não gosta do meu preço, ou não se adequa à minha realidade, já nem marca de vir até aqui, poupa meu tempo, poupa o tempo dele, todo mundo é ocupado, não é só você que é ocupada não, a tua noiva também é. Facilita. Ah, Veri, mas é que na minha cidade a minha concorrente vai pedir o cardápio para copiar. Azar o dela. É o que eu vou te dizer, cara. Não tem, entendeu? Não tem jeito. Mas você não pode ficar escondida. Você vai se esconder de uma profissional que pode te copiar e vai deixar de vender para 10 mil clientes potenciais que podem comprar de você porque você não quer arriscar o momento que aquele profissional vai pegar teu cardápio. Desculpa, se ela quiser, ela vai conseguir, independente de você dificultar a vida ou não. Então, facilita a vida, manda o cardápio e faz o teu trabalho, confia no teu taco, que o teu taco é top. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, faz um favor pra mim. Tem um botãozinho aqui no canto dizendo inscreva-se. Inscreve-se no canal, me ajuda a divulgar o nosso trabalho. Além de tudo, segue no Instagram, @verifragoso. Lá sempre tem muitos conteúdos e de vez em quando eu abro as vagas, uma semana gratuita, cheia de conteúdo. Então dá uma olhadinha lá no link da bio pra você não perder. Obrigada e uma ótima semana pra vocês.